Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz sobre a tua vida, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor, para juntos celebrarmos os santos mistérios, e nós queremos acolher você que está conosco aqui no Facebook, os mais de 200 pedidos já que nós já temos aqui de oração, ação de graças, nós rezamos e colocamos as suas intenções aqui diante do altar do Senhor. Essa Santa Missa, na solenidade da Ascensão do Senhor, está sendo celebrada nas seguintes intenções. Nós rezamos pelos fiéis falecidos: Clécio Oliveira, 7º dia, Chieco Sonoco, 4 meses, Maria Neuza dos Santos Soares, 4 meses, Francisco Braz da Silva, 6 meses, Mateus Pereira Silva, 7 anos. Também rezamos pelas almas de Adriano Bezerra da Silva, Alberto Conte, José Antônio da Silva, José Batalha, Maria Bezerra da Silva. Rezamos pela recuperação e cura de Maria Aldenice de Moura, Heloísa Vitória Moreira Hipólito, pela saúde de Jonathan Gomes da Silva, Samara Thaís Souza. Também rezamos por todas as pessoas que aqui escrevem agora no Facebook, rezando a pedido das famílias e também de saúde, de recuperação. Nós rezamos pela saúde da família Gabriel Bezerra da Silva, Nelson Bezerra da Silva, Paulo Henrique Conte, pela proteção das famílias Braz Oliveira e também da sua que está conosco nesse momento, nessa hora de oração e de graça. Em ação de graça pelo aniversário de Edson de Oliveira, Rosa Massagarte Campos, 87 anos de vida. Seja louvado, minha irmã, pela sua vida, o nome do Senhor. Em ação de graças também pelo aniversário de casamento de Cláudio e Gilmara Santana, 31 anos de casado. Bendito seja Deus. Por Maria de Pierre e Valdemir Grisol, 41 anos de casado. Isso é testemunho, né? Bendito seja Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e o casamento de vocês. E também rezamos hoje juntos pelas intenções coletivas, de modo particular e especial, pelo fim da pandemia do coronavírus. Por todas essas intenções que nós lemos aqui e por todas as intenções que nós trazemos no nosso coração, rezemos ao Senhor, que o Senhor escute a nossa prece. Amém? Ano vocacional diocesano, Ascensão do Senhor, semana de oração pela unidade cristã e 54º dia mundial das comunicações social. Gentileza gera gentileza. Caros irmãos e queridas irmãs, hoje celebramos a Eucaristia, fazendo memória da subida de Jesus para junto do Pai. O ressuscitado volta ao Pai e nos indica o caminho a seguir. Hoje, rendemos graças por todos os meios de comunicação social, sobretudo as pastorais das comunicações, que tanto têm nos ajudado neste tempo difícil. De modo particular, nós rezamos pela Pascom aqui da nossa paróquia, não é verdade? Por todo o belíssimo trabalho que eles têm feito. Iniciamos também a semana de oração pela unidade cristã, cujo lema é gentileza gera gentileza. Celebremos na certeza de que somos chamados e enviados para ser sinais do amor de Deus. Com muita alegria, iniciamos a nossa santa celebração, acolhendo a equipe celebrativa, o presidente dessa celebração, Padre Manuel Miranda, e o Frei Edivan, cantando. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores por entre
entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos a esta nossa Santa Missa, hoje celebrando, queridos irmãos e irmãs, a ascensão do Senhor Jesus, aproveitando também, colocando como nossa intenção especial dessa semana, a unidade dos cristãos. Nós temos o diálogo entre as igrejas cristãs, sobretudo as igrejas que fazem parte do CONIC, aquelas igrejas históricas. Não é com todos aqueles que se denominam cristão, mas que não têm de fato uma postura de cristão, com quem nós dialogamos com as igrejas históricas, que sabem conversar e têm um certo referencial. Então nós rezamos em unidade essa semana, mas também aproveito para rezar, meus irmãos, pela unidade dos católicos também, rezando pela unidade dos cristãos, unidade entre os católicos também. Dentro da Igreja Católica há vários segmentos, vários grupos. Graças a Deus a igreja é bem rica, diversificada, todo mundo não é do mesmo jeito, não pensa do mesmo jeito, não reza do mesmo jeito. E isso diz a riqueza do Senhor. Nós temos a mesma fé, o mesmo credo, os mesmos princípios básicos da fé, mas essa fé, às vezes, ela é manifestada de vários modos, e é preciso que nós sejamos unidos. Não é porque um grupo reza de um modo diferente que nós achamos que ele não é católico, que ele não é cristão. Nós temos essa tendência, às vezes, dentro do catolicismo, de um grupo querer expurgar o outro. Atenção, a unidade ela se faz na adversidade. Então, se nós estamos rezando essa semana pela unidade dos cristãos, vamos rezar, pensar sobretudo também na unidade dessa Igreja Católica que é bem diversificada, mas todo mundo trabalha do seu jeito, reza do seu jeito, pelo único objetivo, que é revelar o Evangelho e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar. Em outros tempos, a gente fazia nessa semana várias celebrações em conjunto com outros irmãos cristãos de denominações diferentes, com a igreja anglicana, com os metodistas, com os luteranos, a gente rezava junto. Agora não dá para fazer absolutamente nada, mas nós vamos nos unir nessa semana em oração. Meu irmão e minha irmã, espero que você já tenha acordado para a Santa Missa. Está frio hoje, mas vamos aquecer o nosso coração com a palavra de Deus e com a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai, peçamos-lhe perdão de nossos pecados. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei,
pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus é todo-poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados, nos conduza à graça da vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nosso hino de louvor ao Senhor, nosso Deus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós os louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Paz perdoar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus. Atendei nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois o santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. De Deus Pai no resplendor da sua casa, canta aí. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, força a Deus nos altos céus, paz na terra a todos. Todo o povo de Deus, mais uma vez, vai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A autoridade do ressuscitado se dá na sua entrega pela salvação de todos. E nós somos continuadores de sua missão. Com os pés no chão e o coração no alto, sejamos nós anunciadores da palavra e formadores de novos discípulos. Ouçamos a palavra de Deus, a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, o Teófilo,
Já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a ele que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes, falando no reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastais de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, serei batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, e agora, que fazeis restaurar o rei do Israel? Jesus respondeu: Não, vos cabe saber o tempo e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista dele. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá no mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 96. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,
Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Ouçamos a segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? E que imerso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que subiu à plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com muita alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar
tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor, uma festa bem tradicional do nosso calendário litúrgico e que ela reafirma sobretudo a nossa fé na ressurreição. Ela diz, na realidade, o que acontece com a pessoa que vive corretamente diante do Senhor, que professa a sua fé, que espera no Senhor. Essa pessoa não fica no pó, essa pessoa sobe para o céu. Ela reafirma assim a vitória de Jesus sobre a morte. Ela mostra assim que Deus não abandonou Jesus na cruz, mas o ressuscitou e Ele está lá em comunhão perfeita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a gente entender melhor toda a mensagem da Ascensão, a gente pode começar logo pelo termo, de onde vem essa palavra ascensão, do verbo latino accendere, daí para o português o verbo ascender, e aí a palavra ascensão, que significa elevar, subir, crescer, em todos os seus sentidos. Elevação de Jesus ao céu, né, no nosso sentido litúrgico. Quem é que não gosta de uma ascensão, né? Às vezes você pode falar do seu companheiro. O Francisco teve uma ascensão no seu trabalho, né? Que você vai entender que ele foi promovido, né? E então aí você diz de outra pessoa, o Pedro teve uma ascensão rápida lá na sua empresa. O Pedro subiu rápido na sua empresa. E Jesus também teve a sua ascensão, foi promovido por Deus, Senhor do céu e da terra. O Pai o elevou nas alturas. Agora, meus irmãos, eu acho que a gente não pode entender essa ascensão do Senhor de um modo isolado, sem a gente fazer uma excursão nas próprias Escrituras, para a gente ver os homens que foram promovidos pelo Senhor, porque já houve precedente na história bíblica, e a história de Jesus, ela está completamente em comunhão com a história bíblica, ela não é isolada. De modo que, se você quer professar a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é preciso que você conheça o conjunto das Escrituras. Jesus se adequa exatamente com tudo que passa ali. Ele vem em comunhão com ela, ele se baseia nela, e ele realiza tudo de acordo com as Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, até para entender a sua ascensão, a gente precisa fazer esse mergulho nas Escrituras, dos homens que passaram por essa experiência.
cito um primeiro, antes mesmo de todos os patriarcas, Enoque. Lá no livro do Gênesis, tem a história curtinha de Enoque, né? Capítulo 5. Lá é dito que Enoque andava sempre na presença do Senhor. Era um homem santo, né? Vocês sabem que Enoque é o pai de Matusalém, né? Que é o homem que mais viveu na Bíblia, né? E Matusalém é o pai de Lameque, né? E Lameque é o pai de Noé, uma família santa, né? Por isso que vocês sabem que Noé, ele, enquanto todo mundo estava pecando, vivendo aí de acordo com a matéria, no deboche, ele é a família que se distingue. Olha a origem dele também, bisneto de Enoque. A obediência a Deus já vem de geração, por isso que você tem que educar bem a sua família. É triste quando a gente é religioso e o filho não é, mas você tem que levar na rédea curta, senão você não vai dar conta. De pequeno, vai passar a tradição católica. Veja aí, de Enoque a Noé, a geração vai mantendo a palavra de Deus, e Noé se salva. Os outros perecem, Noé se salva. Que adianta você salvar a sua alma e deixar a sua geração se perder? Não pode, meu irmão. Ah, papai, eu não quero ir à missa. Ah, eu não gosto de levantar cedo. Levanta, está fazendo frio. Levanta e vai rezar, que é para você saber que rezar é importante. Leva para a igreja. Você não leva o filho cedinho para a escola? 7 horas não está lá? Leva também para a igreja, para escutar a palavra de Deus, que é a melhor escola que tem. E voltando para o meu assunto, né, vocês me desculpem que às vezes eu faço assim uma saída, né, mas é porque ali é propício, né? Então o capítulo 5 do livro do Gênesis diz que Enoque andava na presença do Senhor, e de uma certa forma Enoque desapareceu, e está lá no capítulo 5. Ele desapareceu e o Senhor o arrebatou. É até interessante, porque às vezes os escritores falam, os teólogos falam, olha que nas escrituras, sobretudo ali nos primeiros 5 livros, não se fala da ressurreição, parece que o pessoal não tem ideia da vida eterna. Tem sim, tem ideia da vida eterna. Não fala diretamente, mas se falou que Deus arrebatou Enoque, quando foi que Deus levou Enoque? Para o céu. E aí fica um ensinamento para nós também. Como é que eu posso ser arrebatado? Como é que eu posso subir ao céu? É quando eu ando na presença do Senhor. É quando eu sou correto. É quando eu vivo de acordo com a sua palavra. Está aí a receita para a minha ascensão e para a sua ascensão. Então aí nós já temos não foi só Jesus que subiu aos céus. Agora é diferente, viu? Porque isso eu faço questão de falar para vocês, porque Enoque, ele foi arrebatado, como os outros também. Mas olha, de Jesus é diferente, bem diferente. E diz que ele sobe, é completamente diferente dos outros. Não precisa de ser arrebatado, porque arrebatado você é levado. E Jesus sobe por ele mesmo, para dizer que ele é Deus. Diferente de Enoque. Enoque é santo, mas Enoque não é Jesus, não é Deus, né? E o outro? Aí tem uma controvérsia sobre a figura de Moisés. Moisés foi arrebatado ou não? Moisés subiu ao céu, ficou aqui na terra, foi enterrado? Tenho minhas dúvidas, né? Mas a gente precisa ler. Até eu trouxe a passagem que se reporta a morte de Moisés, que eu achei interessante para entender a subida de Jesus também. Lá no capítulo 34, o último capítulo do livro de Deuteronômio,
Quando Moisés está ali perto da terra prometida, diz que Deus leva Moisés lá para a estepe de Moabe, ali no Monte Nebo, né? Perto de Jericó. O monte é tão alto que Deus mostra para Moisés: olha aí a terra para onde você conduziu todo esse povo, mas você não vai entrar. Essa é a frustração de Moisés. Você não vai entrar aí nessa terra. E às vezes a gente acha que aqui foi uma perca para Moisés, mas não foi não, né? É a recompensa de Moisés na realidade. Por melhor que seja aquela terra prometida, ali tinha sofrimento, dor ainda. Deus quis poupar Moisés. Despede Moisés ali mesmo, no limite, na entrada da terra prometida. E aí, depois de mostrar toda a terra prometida, lá no versículo 5 diz: e Moisés, servo de Deus, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, na hora da morte de Moisés, parece que só tinha uma pessoa: Moisés e Deus. Cadê todo aquele povo que foi liderado? Não acompanha o líder na sua hora, na sua morte? Aí eu ficaria muito bravo. Imagine, né? A gente não pode fazer nada porque já está morto, mas imagina o padre morto, depois ninguém aparece na paróquia. Depois eu ia ajustar as contas, né? Ia puxar o pé dessas pessoas aí. O líder está lá sozinho, cadê o povo? Ai meu Deus, eu não quero nem lembrar dessa história de morte do líder, viu? Mas está Moisés sozinho lá e Deus. É um privilégio. Deus acompanha Moisés. E é difícil a gente morrer quando Deus acompanha a gente, né? Aí o texto já vai nos induzindo a alguma coisa. E aí ele continua, né? Que ele morre ali. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-fegor. E até hoje ninguém soube onde é a sua sepultura. Primeira coisa. E ele o sepultou. Ele quem? Parece que só tinha Moisés e Deus na hora da morte de Moisés. O texto não indica quem foi que sepultou, só coloca lá um pronome na terceira pessoa, e ele o sepultou. E logo a gente entende que se só tinha Deus e Moisés na hora da partida de Moisés, quem fez o serviço foi o próprio Deus. Mas, meus irmãos, Deus sepulta. Deus é o Deus da vida. O sepultamento de Deus é uma ressurreição imediata. É um arrebatamento. Assim é a minha interpretação. E ele o sepultou. Quem é esse ele? Só tinha os dois. E depois, meus irmãos, até hoje não se encontrou a sepultura de Moisés. O que vocês entendem? É que não teve sepultura de Moisés. Tão santo ele era. Acha que aquela quantidade de gente que ele conduziu para a terra prometida não iria atrás dessa sepultura? Fuçarem tudo, revirar tudo até encontrar? Mas o texto fala que até hoje ninguém encontrou a sepultura de Moisés, porque ele quer dizer não tem sepultura. E depois, olha a observação que o texto faz. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Como é que você morre sem as vistas enfraquecerem e sem o esgotamento do vigor? Quem é que morre em vigor, minha gente? Se você tem vigor, você está vivo. O texto só falta dizer, não, ele não morreu, ele foi arrebatado. Pelo conjunto da palavra, você entende isso. Você morre quando você não tem mais vigor. Mas Moisés morreu em pleno vigor, significa que ele não morreu. E aí conclui: em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia
e conversava face a face. Ele via o Senhor. Como pode a pessoa? É igual o filho, como diz São João. Somente o filho viu o pai. Mas aqui nós temos aqui Moisés que conversa face a face com ele. O filho não morreu, Moisés também foi arrebatado ao céu. Depois o terceiro, e eu já entro na ascensão de Jesus, é o grande Elias. Essa é bonita, essa história de Elias, né? Quando ele está para partir, ele fala para Eliseu: o Senhor me mandou ir lá em Betel, então tu ficas aqui. E Eliseu fala para ele: jamais eu te deixarei. Eliseu já estava sabendo do que se tratava, né? Curioso, queria ver como é que ele ia subir. Foram até a Betel. Aí depois de lá, Elias fala para Eliseu: agora o Senhor me mandou a Jericó, lá perto onde Moisés também subira para o céu. E ele fala: não, e Elias fala: ficas aí. E ele: não, jamais eu ficarei aqui. E vão os dois para Jericó. De Jericó, Elias queria se livrar de Eliseu e falou: o Senhor me mandou ir até o Jordão, fica aqui. E ele: jamais eu ficarei aqui, pelo Deus que vive, jamais eu ficarei aqui. E vão os dois para o Jordão. De lá, Elias não pode mais, percebe que não pode mais se livrar de Eliseu. Chega lá, atravessa o Jordão, bate o manto no Jordão e atravessa o Jordão a pé enxuto. E aí Eliseu se encanta, fala para Elias: me dá uma dupla parte do teu espírito. Olha, isso aqui é bonito para entender o que Jesus fez com os apóstolos também, né? E aí Elias fala: eu te coloco uma condição, só se você me vir subindo. Aí Elias conta para Eliseu o que ia lhe acontecer: só se você me vir subindo, né? E ele fica ali perto. Depois Elias é arrebatado na carruagem de fogo. E Eliseu vê, cai um pedaço do manto de Elias. E Eliseu volta com o manto, abre novamente o Jordão. E os profetas que estão do outro lado reconhecem: Eliseu está com o espírito de Elias. E aí Eliseu vai fazer o mesmo trabalho que Elias faz. E Elias sobe ao céu. O texto diz que por 3 dias procuraram Elias, porque algum falou: olha, pode ser que ele esteja em algum lugar por aí. Procuraram durante 3 dias e não encontraram Elias. A certeza de que Elias não ficou aqui na terra, mas foi arrebatado pelo Senhor. E aí isso nos dá um gancho para passar e entender a ascensão de Jesus, a subida de Jesus. Então, quantas pessoas foram arrebatadas ao céu? Então, começando com Enoque, depois passando para Elias, pulei Moisés, depois passando para Elias, e agora nós chegamos à subida de Jesus. Quem nos conta é os Atos dos Apóstolos. Segundo os Atos dos Apóstolos, se passa em Jerusalém, precisamente no Monte das Oliveiras. Se você for lá um dia em Jerusalém, não deixe de passar nesse lugar, no Monte das Oliveiras. Tem uma igrejinha octagonal, e é lá que diz que aconteceu a ascensão de Jesus. A igreja está toda calçada, mas lá no lugar onde ele teria subido, deixaram lá a terra, né? E o pessoal até fala, os piedosos, foi daqui que ele pisou o pé aqui e afundou para poder subir, né? Os cristãos fazem as suas interpretações. Um outro disse, né? Uma vez eu estava com um grupo de peregrino lá, eu falando para o pessoal, explicando ali a ascensão, como é que tinha corrido, e aí ele olhou para o teto, né? Eu falei: daqui que o senhor sobe, né? Ele falou: mas esse teto aqui não tinha, né? Porque senão ele ia bater com a cabeça aqui, né? Teve alguns que não gostaram da piada do outro, né? Mas eu achei interessante para explicar o contexto. Me parece que o teto foi feito depois, né? Não foi, né? Então, de fato, ele não bateu com a cabeça. Mas ele não ia bater porque ele entrou lá onde estavam os discípulos com as portas fechadas, não é verdade? O material não pode prender o espiritual, né? É isso que a gente terminou concluindo com o pessoal da missão.
Então ele está ali, o texto diz que ele passa 40 dias com os discípulos, os mesmos 40 dias que ele passou, meus irmãos, ali, antes de começar o seu ministério, passou no deserto fazendo jejum, e agora ele passa preparando, é o tempo suficiente para ele preparar os discípulos, e depois é durante uma ceia que ele começa a preparar os discípulos para a sua subida, e tem algum que pergunta para ele, né? Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? E a resposta maravilhosa de Jesus: não vos cabe saber os tempos e os momentos que meu Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para ser de minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Que interessante. Na hora da despedida, um dos discípulos estava preocupado com o tempo do retorno, com o tempo da realização, e Jesus fala para ele: isso não é o mais importante, isso não é a tua preocupação. Você tem que receber o Espírito Santo e evangelizar até os confins da terra. Essa é a atitude daquele que acredita em Jesus. Muitas pessoas ficam preocupadas. Aliás, essa é a pergunta que nós nos fazemos também diretamente. Quando é que o Senhor vem? Meu irmão, não fique preocupado com isso, com o retorno do Senhor. Aqui ele fala para o discípulo: você que acredita na sua ascensão, na sua ressurreição, deve se preocupar com a proclamação do Evangelho, com a vivência da sua fé. Não fique aí preocupado com o tempo, com a hora, que isso aí é da vontade de Deus, faz parte do seu desígnio. Não temos que ficar com a cabeça voltada para a terra e evangelizando. Até mesmo, meus irmãos, porque se ele não vem, nós vamos, não se preocupe, o tempo nosso aqui é curto. Então procure aproveitar o seu tempo aqui fazendo o bem, evangelizando. É isso que a gente deve fazer. Não com a cabeça voltada para lá. Será que ele vem hoje? Até que eu gostaria também que ele viesse hoje. Aliás, tem gente que nem gostaria que ele viesse hoje. É interessante, viu? Que às vezes a gente fala da espera do Senhor, mas quando fala, olha, está perto da conclusão do tempo, o pessoal fica com medo. Eu não tenho não, viu? Eu não sei se vocês aqui têm medo da chegada do Senhor. Eu não tenho medo. Pode chegar a qualquer momento, mas não fique preocupado com isso. Tenho é que evangelizar, que o tempo aqui é curto. Tenho é que viver plenamente a minha fé, porque o tempo aqui é curto. Aí depois diz que ele vai subindo, ele se eleva. E aí os apóstolos, parece que não entendem o que ele falou, continuam com a cabeça voltada, olhada, acho que estupefatos, deslumbrados com essa visão que eu acho que é beatífica, o Senhor subindo para o céu, mas ficaram lá encantados. Talvez eles achassem que ele iria descer de modo imediato. E mais uma vez vem o conselho agora não de Jesus, mas de dois homens que estão lá vestidos de brancos e falam para ele: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Vão trabalhar, façam aquilo que ele falou para vocês. Não é para ficar preocupado com o retorno, ou com a cabeça voltada para... Põe a cabeça para a terra e vai evangelizar. É assim que se espera o Senhor. E aí a gente lembra daquela passagem do Evangelho: feliz do servo que o Senhor, ao voltar, o encontra ocupado, fazendo de modo correto os seus deveres, trabalhando. É essa mensagem que eles recebem nessa hora. Vão trabalhar, vão evangelizar. E na hora que ele voltar, se ele os encontra trabalhando, evangelizando, vocês serão felizes. E eu fiquei me perguntando, quem seriam esses dois homens? Vocês não têm a curiosidade de saber? Quem são esses dois homens? O texto não fala, mas a gente pode opinar, né? Não é errado opinar.
2 homens vestidos de brancos. Isso me lembra a ascensão, a transfiguração do Senhor. Na transfiguração do Senhor, quem aparece vestido de branco também, né? Elias e Moisés conversando com Jesus na sua transfiguração. E os 2 subiram ao céu também, né? Então eles que estavam na transfiguração de Jesus, certamente acompanharam também a sua ascensão. Eles foram arrebatados e esse sobe ao céu. E eles não podem deixar lá. E como profeta, falam, os 2 eram profetas, líder, Moisés, mas profeta também, Elias profeta, falam para o povo, vão profetizar, nós esperamos o Senhor no trabalho, e quando a gente profetiza, a gente sobe também. O que aconteceu com ele, e o que aconteceu conosco, acontecerá com cada um de vocês que evangelizar, e que vive diante do Senhor no direito e na justiça. Eu acho que é cheio de esperança para nós essa palavra, viu? Eu aguardo a minha elevação na evangelização, mas eu tenho certeza que eu vou subir também, porque o Senhor subiu ao toque da trombeta. E para terminar, meu irmão, já me fiz longo, mas não podia deixar de falar um pouco do Evangelho, né? Aqui, segundo Mateus, Jesus se despede dos seus discípulos lá na Galileia, em um monte. Também um monte aqui não é definido, mas é lá o monte significa o lugar do encontro com o Senhor. Então é lá nesse monte na Galileia, é para lá que os discípulos vão para encontrar com o Senhor. E aqui uma coisa interessante, diz que ainda assim alguns duvidaram. Olha, meus irmãos, Jesus já havia encontrado com eles vários momentos, e no momento último de despedida, alguns ainda duvidam desse encontro. Não posso deixar de ver aqui a nossa fé, né? Quantas vezes eu escuto, meus irmãos, as pessoas falando para mim, olha, padre, reze pela minha falta de fé, ou então confessa, estou fraco na fé. E aí eu fico fazendo a distinção entre a fé e a certeza. Se os discípulos que conheceram, comeram com ele, como diz os Atos dos Apóstolos, no último encontro ainda duvidaram, é que nós não caminhamos pela certeza, meus irmãos, nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos pela fé, e a fé nos dá essa limitação. A gente oscila, a gente duvida. Mas eu disse uma vez para vocês que o segredo é a gente não desistir, mesmo quando a fé se mostra fraca. Lembro que eu até fiz aquela comparação com o doente. É importante isso, porque todos nós oscilamos. Os santos também oscilaram, mas estão lá perto de Deus. Eu fiz a comparação com a sopa que você vai comer quando está doente. Você não tem paladar, mas você sabe que você precisa comer aquela sopa, e você come, toma aquela sopa, e depois você recupera o paladar e a sua vida entra no nome. Assim é a fé, quando ela oscila, coma a sopa, mas tome a sopa. E a sopa é o quê? É a perseverança na oração, é a perseverança nas suas atividades cotidianas que te levam ao encontro com Deus. Depois você vai recobrar o paladar, depois você vai sentir a presença dele na sua vida. Eles oscilaram, nós também oscilamos. Eles não desistiram, está aí o exemplo bom. Mesmo oscilando na fé, deram a sua vida por causa do Senhor.
e estão lá junto do Senhor, certamente. Ter a certeza pode ser bom, poderia ser bom, mas, meus irmãos, seria um perigo. Imagine um líder religioso com a certeza de que ele tem tudo na sua mão. O que ele poderia fazer? A fé é um dom, a fé é um dom para mim, para você, e esse dom é cultivado de acordo com a sua natureza, com a sua bondade, com o seu coração. Entenda isso, a fé como um dom. Isso é essencial. Ela não é uma propriedade de uma elite, é um dom de Deus. Às vezes ele se revela a um simplesinho, a um coitadinho, e o promove. E aquele que é arrogante, que quer ser superior, às vezes não tem a inteligência de vê-lo. É porque Deus se dá através da fé. Se fosse a certeza de alguns, esses alguns seriam extremamente privilegiados. E olha que alguns, sem ter a certeza, às vezes se arrogam privilégios. É a sabedoria de Deus. Mesmo a seus discípulos, ele não deu a certeza, mas ele deu o dom da fé. Senão, em nome da certeza, seus discípulos poderiam ter feito muitas coisas que não convinham por causa das suas fraquezas. Mas ele foi conduzindo através do dom da fé os discípulos, cada vez mais que tinham, que se aproximavam dele através da fé, mais humildes se tornavam e mais evangelizadores se faziam também. É um mistério a fé, o relacionamento da gente com Deus. Caminhamos pela fé, não pela visão, mas um dia nós chegaremos à visão, se assim a gente perseverar, e seremos arrebatados também para perto dele. E o último conselho de Jesus, mesmo eles duvidando: pode ir, fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja, nós que acreditamos na ascensão do Senhor, temos que continuar a evangelizar, temos que continuar a batizar. E Ele deixou uma palavra bonita para nós: estarei convosco todos os dias. Nessa é a certeza, através da fé, é o nosso encorajamento, é saber que Ele está conosco, até mesmo nas nossas dificuldades. A palavra dele, eu acredito, estarei convosco todos os dias. No sofrimento, está conosco. Então veja, meus irmãos, que nós possamos viver na presença do Senhor e que um dia nós também possamos chegar à glória dos céus, arrebatado pelo seu amor. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos e irmãs, invoquemos com alegria ao Pai do céu, em seu Filho elevado da terra. Irmãos e irmãs, invoquemos com alegria ao Pai do céu, que em seu Filho elevado da terra atraiu para si todas as coisas. Senhor, auxiliai a igreja, que somos nós, a fim de que seja fiel ao chamado de vosso Filho e testemunhe com amor o vosso projeto de salvação. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, enviai sobre nós os dons do vosso Espírito, para que aprendamos com essa semana de oração pela unidade cristã, a nos unirmos em torno do vosso Filho. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai os membros de todas as pastorais das comunicações de nossas comunidades, para que não desanimem nesses tempos desafiadores. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que elevastes vosso Filho à glória, ajudai-nos a nos encontrar um dia com Ele face a face e contemplar a vossa imensa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística. Acompanhemos a preparação do altar do Senhor, colocando diante do Pai toda a nossa família. Cantemos. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos esse sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Não está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vencendo o pecado e a morte, o vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, Juiz do mundo, Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal. Clamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam
proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. A verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, não cessar de unir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. A noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seu discípulo, dizendo: tomai, todos, se comeis, isto é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graça e sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, conhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, São Pedro, nosso padroeiro, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Dom Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo particular, pelo 7º dia de Clécio Oliveira, 4 meses de Chico Sonoc, 4 meses de Maria Neuza dos Santos Soares, 6 meses de Francisco Braz da Silva e 7 anos de Mateus Pereira Silva, de todos os nomes que foram lidos no início dessa Santa Missa, e de todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo,
com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, nos dás pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vem a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, meus irmãos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e que subiu ao céu também. E se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis aqui o pão do céu, o Cordeiro de Deus, ele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Rito da comunhão. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, diz o Senhor. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós somos convidados nessa hora a fazer a nossa comunhão espiritual, acreditando de que a ascensão de Jesus é a nossa vitória. Nos unamos nessa hora a Jesus e que nós possamos orar a oração eucarística da nossa comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós, mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo, Senhor. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não me permitais que me torne a separar-me de vós. Amém. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor
ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, meus irmãos, tenho 2 avisos só e depois nós vamos encerrar com a nossa devoção à Santíssima Virgem. Lembrando que nós estamos no mês de maio e nós fazemos a todos os sábados o nosso terço às 16 horas. Sábado é o último dia, que é o último sábado do mês, rezando de modo especial pela catequese, e com a participação também da catequese. A coordenadora daqui, da catequese da paróquia, está organizando aí um vídeo para mandar para a gente fazer o encerramento do mês de Maria, com a participação de todas as crianças da catequese, mandando um abraço para elas, dizendo que nós estamos com saudades e que a gente espera em breve se ver aqui nas nossas atividades, nos encontrar. Então, meus irmãos, nós temos que rezar para isso, viu? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: só um milagre para nos salvar, porque os homens parece que não estão se mostrando competentes, difícil de dialogar e tudo, a gente se acha sozinho. A gente viu que nos outros países teve liderança, as pessoas trabalharam em conjunto. Aqui um fala uma coisa, outro fala outro, um pratica uma coisa, outro pratica outro, e nós, o povo, estamos sozinhos. Só não estamos só porque nós contamos com a graça de Deus. Então eu acredito ainda que Deus está caminhando e Ele vai nos livrar dessa pandemia, pela sua graça, porque com o homem a gente pode pouco contar aqui dentro do nosso país. É lamentável, mas é assim. A gente vê a desunidade das pessoas nesse momento difícil e as consequências para todos nós. Mas eu tenho fé que nós vamos superar, porque Deus está caminhando conosco. Então vamos rezar para que isso passe. Parece que a gente não vê o horizonte. Hoje mesmo a gente viu, que houve aumento, inclusive aqui em Mauá. Na sexta-feira contou quase com 1.000 e poucas pessoas que morreram. Então é muito difícil, mas
temos que nos permanecer unidos, que nos mantermos unidos e em oração, sobretudo. Vamos rezar. Rezem também, meus irmãos. E baseado nisso, tem um bom aviso, né? Nós estamos, esses dias a gente estava distribuindo a comunhão, mas nós somos orientados ao contrário, felizmente, né? Ou felizmente, desculpa aí. Mas eu quero dizer para vocês que a partir de domingo que vem, até mesmo por precaução, a gente não vai mais fazer. A orientação é que a gente não fizesse. Hoje a gente mantém, porque eu não avisei a vocês, eu tenho ter respeito também pelas pessoas, né? Então a gente mantém no mesmo horário. Mas a partir de sábado, de domingo que vem, a gente, por orientação, suspende. E a gente espera que essa situação seja restabelecida, o nosso retorno, a nossa vida cotidiana normal seja restabelecido logo. Um outro aviso é um agradecimento, meus irmãos. Lembrando que domingo, na quarta-feira, toda terceira quarta-feira, nós fazemos a distribuição das cestas básicas. E olha, preste atenção, porque quarta-feira foi um verdadeiro sinal de Deus. Nós atendemos aí, nós distribuímos 89 cestas, mais 50 sacolinhas. Imagine quantas pessoas passaram, 100 e poucas que foram atendidas. E a gente via no rosto desse povo a fome. Não é brincadeira, né? Porque imagina esse pessoal sem trabalhar. Então o trabalho que nós estamos fazendo é de solidariedade. Pouco ainda eu acho, mas é uma semente que nós estamos fazendo que vai dar os seus frutos. Aliviar o sofrimento dessas pessoas que passam fome. E isso foi você, a igreja São Pedro, a igreja de Deus, que fez através da doação. Lembrando que às vezes você traz o seu quilos, o seu óleo, o seu açúcar, e aí às vezes você pode pensar, não vai fazer falta para mim, mas faz uma diferença muito grande na vida dos irmãos. 7 horas da manhã já tinha gente chegando aqui, né? E eu dizia na quarta-feira que às vezes isso me incomodava, né? A gente vai começar às 10 horas, a pessoa chega às 7 horas. Mas, meus irmãos, para onde vai esse povo? A esperança deles nesse dia é a cesta básica. E eles vêm com fome mesmo, né? Então, obrigado pela essa boa doação de vocês. E agradeço de coração a Pastoral Social, a equipe da Pastoral Social da São Pedro. Está de parabéns. Trabalho organizado, todo mundo se doando também, sem medo, fica aí, se arrisca, porque era muita gente, colocaram a máscara, é claro, e tomaram as providências, e fizeram o seu trabalho de aliviar a dor das pessoas. Estão na frente, mas o trabalho é de toda a igreja, de todo aquele que dá o trabalho de vir aqui com o carro, deixar a sua cesta básica. O povo agradece. E Deus também certamente abençoa vocês, né? A obra, a fé, sem a obra, diz São Tiago, ela é morta. Nós mostramos que temos fé através de nossas atitudes. Muito obrigado. E não vamos nos esquecer. Lembrando que domingo a gente não tem a comunhão, mas a igreja está aberta no mesmo horário para você passar a hora que você quiser para vir rezar, ok? Muito bem, vamos terminar a nossa missa, e vocês focando aqui na imagem de Nossa Senhora de Sion, né? Essa imagem aqui, eu estava falando para o padre Frei Edivan, que ela está sem pescoço, acho que é uma Nossa Senhora nordestina, né? Sobretudo piauiense, não tem pescoço, não é verdade? Então nós vamos rezar a Nossa Senhora de Sion e pedir que ela interceda por nós. Ontem nós rezamos, lembrando a vida do Padre Afonso, a sua conversão, e o seu colega falando que ele foi invadido até as raízes pela a presença de Deus, e que ele que parecia que ele estava um pouco transfigurado, mas é verdade. E eu estava falando no sábado das aparições de Nossa Senhora. Sempre que ela aparece, ela modifica a vida de um povo, a vida de uma pessoa. Ela modificou a vida de
de Afonso Ratisbonne, e modificou também a nossa vida, a minha vida. Estou aqui por causa dessa aparição também. Estou na congregação de Sion por causa dessa aparição. É daí que nasce a congregação de Sion. Maria nos conduzindo a Deus. E é interessante que foi Maria quem apareceu, e o seu colega fala, ele estava invadido até as raízes da presença de Deus. E aí que eu quero pegar o gancho para dizer, às vezes as pessoas não entendem, eles não entendem. Acha que você rezando a Maria, às vezes é uma forma de você se afastar de Deus. Ao contrário, Maria nos leva a Deus, carregou Deus na barriga e nos leva a Deus. Teodoro viu Maria, Afonso viu Maria e foi invadido pela presença de Deus. Nós rezamos a Maria e nós somos invadidos pela presença de Deus, porque ela nos leva ao Senhor. Ele diz também, como são pobres ou são infelizes aqueles que não a conhecem. Um dia eu falei para vocês que a diferença entre nós e os outros que não têm a devoção a Maria é que nós somos mais ricos, nós somos mais felizes. E Afonso Ratisbonne fala isso. Como são infelizes aqueles que não a conhecem. É como a experiência de um filho que não teve a sorte de conhecer a mãe, porque a mãe morreu no parto. Ele vai viver com essa lacuna a vida toda. E assim são aqueles que matam Maria na sua vida. São órfãos e vivem com essa lacuna a vida toda, porque não tem a presença da mãe. Nós temos, e somos felizes, como foi feliz Afonso Ratisbonne. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Sion, rogai por nós. Meus irmãos, vamos nos consagrar a Maria nesse momento difícil, que ela passe na frente e nos conduza. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Meu irmão, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, meus irmãos, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Uma entre todas foi a escolhida, fosse tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.